Olá, gente, tudo bem? Bom, eu sou a professora Natália França, professora de Geografia aqui do Colégio Curso PEC, e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um estudo dirigido sobre a sua prova, tá? Em momento algum, esse conteúdo substitui o que foi dado em sala de aula, os resumos, ou substitui os exercícios, ou, quiçá, o questionário que eu também passei na última aula, tá? Esse estudo vai ser para corroborar, né, para te ajudar a caminhar em direção a uma boa nota aí para você, tá? Lembrando que os capítulos que cairão na prova serão os capítulos 1 e o capítulo 2, tá? Então a gente vai ter heterogeneidade brasileira e os aspectos populacionais do Brasil aí, tá? Bom, quando a gente pensa no capítulo 1, a gente tem que pensar na formação do Brasil, né? Como se deu essa formação do Brasil? Se a gente pensa populacionalmente, a gente tem que lembrar que os indígenas já estavam aqui, depois os europeus chegaram e trouxeram os africanos. E dessa mistura nasce aí uma heterogeneidade. Então, se a gente pensar na cultura, a gente vai ter acarajé, se a gente pensar em culinária, desculpa, acarajé, a gente vai ter a capoeira, a gente vai ter o Oktoberfest no sul, né, proveniente aí dos europeus que vieram e escolheram lugares que, né, se assemelhavam com seus lugares de origem. Então a gente vai ter aí várias diferenças. Quando a gente pensa em população, a gente pensa em um conjunto de pessoas que habitam, né, numa determinada região, um lugar, um país, assim. E a gente também tem que pensar em nação. O que vem a ser nação? Vai ser um agrupamento político autônomo, tá? Que pode ter seu próprio território delimitado, né? Que é o caso do Brasil, onde todas as pessoas vão responder a uma lei, vão responder a essa lei, tá? E a gente também não pode deixar de falar sobre o marco temporal indígena que a gente conversou, né? Que vocês fizeram pesquisas incríveis, que eu realmente fiquei muito orgulhosa, assim, de vocês. Então, acho que vocês vão mandar super bem. O que vem a ser o marco temporal, né? A gente vai ter um grupo, né, de pessoas que vão entender que as terras indígenas que foram marcadas até 1988, que é a data, né, da última Constituição brasileira, da Constituição Federal. Quem tem terras demarcadas até essa data, permanece. Quem tem terras demarcadas depois dessa data, simplesmente deve perder essas terras, né? É uma forma que eles pensam. E isso vai ser muito prejudicial, né? Porque muitas pessoas vão acabar perdendo as suas terras e tudo mais. Então, foque nisso. E aí a gente passa para o capítulo 2. O capítulo 2, ele vai ser bem teórico, assim, né? Vai falar muito sobre conceitos importantes, que é de suma importância vocês saberem. Então, por exemplo, país populoso. O que é um país populoso? É um país que vai ter uma população absoluta, né? Brasil. Então, o Brasil tem cerca de 11 milhões de habitantes, uma população absoluta, vamos botar assim por alto. Povoado, o que é um país povoado? Tá falando sobre a densidade demográfica, tá? E a densidade demográfica é o número da população dividido pela área. Então, se a gente pensar em duas regiões extremas, né? A gente vai ter a região sudeste, com muitas pessoas, e a região norte, com 4 pessoas por quilômetro quadrado. Então, essa densidade, né? Esse povoamento aí do Brasil, ele vai acabar sendo desigual se a gente pensar a nível nacional. Mas se a gente pensar a nível regional, teremos áreas que serão bem povoadas e outras que não serão tão povoadas, tá? É interessante a gente falar também no conceito de superpopulação. O que vem a ser esse conceito, né? São locais, são países que possuem uma população desculpa, tão grande que o governo simplesmente não dá conta não só de alimentar, mas de dar uma assistência a eles. Outra coisa, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade, saldo migratório, crescimento vegetativo, são itens importantes para que vocês saibam. Taxa de fecundidade, taxa de natalidade, fecundidade, né, a quantidade de filhos por mulher. Taxa de fertilidade, a quantidade de mulheres da idade entre 15 e 49 anos que podem ter filhos. É importante a gente lembrar que a taxa de fecundidade no Brasil, ela tem diminuído, tá? A taxa de reposição é 2,2, né? Cerca de 2 filhos por mulher, mas hoje em dia a gente tende a diminuir essa quantidade. Então, por exemplo, saiu uma reportagem semana passada
onde o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou uma reportagem, dados, né, que virou uma reportagem posteriormente, dizendo que as mulheres brasileiras tendem a ter filhos aos 40 anos, né? Significa que o Brasil continua crescendo, mas esse sonho da maternidade, ele ficou para o último, se a gente colocasse numa fila, né? Primeiro estudos, depois faculdade, depois trabalho e por último a gente vai ter aí a maternidade, tá? Saldo migratório, quantidade de pessoas que entram menos a quantidade de pessoas que saem. Então é imigração menos imigração. Positivo, se entram mais pessoas, negativo, se saem mais pessoas do que entram. Crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, né? PEI, a população economicamente ativa, pessoas que trabalham. PEI, população economicamente inativa, pessoas que não trabalham. E esses dois termos a gente pode levar facilmente para onde? Para a avaliação da pirâmide, ok? O que isso significa? Isso significa o seguinte. Desculpa. Pirâmide etária, a gente vai seccionar em 3 pontos. Base, crianças e jovens, no meio, adultos e no topo, idosos, né? Então, PI vai ser população economicamente ativa, que vai ser o agrupamento do meio, da meiuca. E aí, nessa região, nessa meiuca, né, a gente vai ter o bônus demográfico, né? Vamos fazer esse link. Então, quanto maior o bônus demográfico for, melhor para o país, porque tem muitas pessoas trabalhando, elas automaticamente sustentarão quem está no topo e quem está na base, que são no topo idosos e na base crianças e idosos, tá? Então essa é a avaliação que você precisa fazer. Lembrando que existem 3 tipos de pirâmide: pirâmide jovem, pirâmide adulta e pirâmide idosa. Pirâmide idosa, topo maior, né, idosa, a quantidade de idosos maior. A base vai ser estreita, significa que a população já concluiu o seu ciclo populacional, né? Então as pessoas tendem a ter menos filhos. País é um país rico. País pobre, base muito larga, pirâmide jovem, topo muito estreito, senão que a expectativa de vida é menor. E a pirâmide adulta, né, que a gente vai ter ali ela mais ou menos um retângulo e a tendência é diminuir, que a base fique cada vez mais estreita, o topo também, e a gente está passando por uma fase de transição, que no caso é a qual se encaixa o Brasil, tá bom? O Brasil continua crescendo? Sim, o Brasil continua crescendo até 2050, posteriormente disso a gente começa a entrar aí no ciclo negativo, né? Tá bom? É isso, espero que eu tenha te ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.